Saudações, família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, Botafogo já desembarcou no Rio de Janeiro e John Textor fez a ligação. Pessoal, será que Mancini vai assumir o Botafogo nessa temporada? Acompanhe esses comentários do programa, pessoal, esse breve corte que eu fiz. Mas antes, se inscreva se ainda não é inscrito, deixa aquele like que nos ajuda muito e, se possível, aquele comentário que é de extrema importância. Eu deixo os créditos totais ao canal Jogo Aberto. Pessoal, agora acompanhe comigo esse vídeo até o final. Para casa foi o Botafogo sem treinador, Renato Paiva demitido pelo John Textor e agora o Botafogo repensa a temporada. Em silêncio, sem falar com a imprensa e sem a presença de muitos torcedores. Foi assim que a delegação botafoguense desembarcou ontem à noite no Rio de Janeiro, 3 dias após a dura eliminação na Copa do Mundo de Clubes. Alguns dos principais jogadores, como Savarino, Marlon Freitas e Alex Telles, ficaram nos Estados Unidos para aproveitar os 5 dias de folga que ainda restam. A reapresentação está marcada para a próxima segunda-feira, no CT Lonier. Até lá, a diretoria já espera contar com um novo treinador. Com a demissão de Renato Paiva no último domingo, o dono da SAF do clube, o norte-americano John Textor, é quem lidera a busca por um novo comandante. Através das redes sociais, o italiano Roberto Mantini, que já foi alvo do Alvinegro recentemente, postou uma mensagem de apoio ao clube, dizendo, abre aspas, "Vamos Botafogo, você é forte, boa sorte no campeonato." A publicação gerou alvoroço entre os alvinegros. Acho que o Botafogo tem vários campeonatos para disputar ainda, né? Tem a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, Libertadores, e com certeza vai se acertar e vai representar bem, vai voltar a ser o Botafogo que a gente gosta, né? O time que a gente tanto adora e vai lá no Newton torcer, não é verdade? Sob o comando de um novo treinador, ou do auxiliar, Cláudio Caçapa, o Botafogo volta a campo no dia 12, quando enfrenta o Vasco, no estádio Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo, bem-vindo à realidade nacional outra vez. Ronaldão, essa é a parte mais difícil. Você participa de uma competição de alto nível, com intensidade, com clubes respeitados. Aí você volta para cá e tem que remar tudo outra vez. E buscar, né, novos objetivos aí para poder voltar para essa competição. Acho que o pensamento deve ser esse do Botafogo. E do John Textor também. Tá muita gente falando aí nos bastidores, aquela coisa toda, que ele é traíra, porque ele beijou o treinador e depois mandou ele embora. Amigo, se o cara mudou os planos lá em cima no voo e não deu certo, quem tem que mudar é o presidente. E se ele falou, já tinha conversado com o treinador, amigo, o Botafogo joga assim, eu quero o Botafogo indo pra cima, beirando os caras, pressionando, eu contratei você pra isso. Você vai fazer? Vou fazer. Aí chega no jogo, não, eu vi o outro lado difícil, então tentei... então você tá na rua, irmão, porque você não concordou, você não compactuou com o cara que te contratou. Então, e o técnico quer fazer o quê? Quer ir pra cima, quer ganhar jogos. O treinador pipoca na hora H, tem que mandar embora. Mas olha só, o Botafogo melhorou muito a condição dele na tabela do Brasileirão. Sim. Classificou para a Libertadores num grupo que estava difícil e foi bem, ganhou do Paris Saint-Germain. Eu acho que não era só isso. Acho que no olhar do dia a dia, o estilo de trabalho não pode ser só por um jogo. Eu não consigo ver essa demissão por um jogo. O Textor ficou destemperado e demitido. Do jeito que ele é doido? Não sei. Não sei. Eu acho que o Botafogo, com ele, conquistou os principais títulos da história, não é? Então, não dá para dizer que o cara é de todo ruim. Eu espero que ele saiba mais uma vez o que está fazendo, sim. Essa é a esperança, né, Renata? Porque, ao que tudo indica aí, ele, além de dono do clube, ele também quer escalar, né? E tem treinadores que não aceitam. Também pode ter tido essa Você acha, discussão. por exemplo, que a mamãe Leila faz isso? Escalar o time? Com a Abel, claro que eu acredito que não. Até porque a Leila não entende de futebol, ela entende de gestão. Agora, de futebol, ela contrata, assim, entenda bem o que eu estou falando. Não é que ela não conheça. Ela não entende, acredito. Mas a área dela não é escolher os melhores valores técnicos. Né? Exatamente. Parte tática, porque isso já faz parte do treinador. E também o presidente não precisa conhecer parte tática. Isso, eu né? joguei minha vida toda e não entendo quase de parte tática. Eu sei que é impedimento, pênalti. Então, assim, e por isso... Ele é modesto, Brasil. Entendeu? Então, tem alguma coisa. Mas, na teoria, pelo menos, o chaveamento, o caminho do Botafogo... parecia um pouco mais tranquilo. Você ter o Chelsea ou o Benfica ali pelo caminho para chegar até uma semifinal. É um enfrentamento brasileiro e depois enfrentamento contra
um europeu de segundo escalão é complicado, mas tá abaixo de Real Madrid, PSG, Bayern de Munique. Você acha que isso talvez tenha tido um peso maior, talvez criado uma expectativa no Botafogo chegar talvez numa semifinal e essa queda precoce, apesar de eu achar não era um duelo muito igual, né, com o Palmeiras, mas será que isso pode ter um peso maior para a queda? Pode ter Do tido, Paiva, né? mas eu acredito que isso tem também a questão financeira, 72 Sim. milhões que ficaram para trás. Mas eu não acredito que tenha sido exatamente por isso, não. Eu acredito que o Textor tenha pensado muito na questão do Paiva não repetir o que ele fez contra o Palmeiras. Porque ele viu realmente um Botafogo acovardado contra uma equipe que poderia até vencer o jogo. Sim. Mas tinha condições. A forma, né? O problema era a forma, né? Porque nos 90 minutos, 0-0. Palmeiras foi melhor, teve mais volume, 0-0. O Botafogo toma o gol quando já não tem 3 volantes. O Botafogo tinha 2 Sim. volantes, tanto que o Montoro, que entrou bem mais uma vez, Muito bom jogador. muito bom. Ele para de acompanhar o Paulinho e o Marlon Freitas toma o drible também. Eles erraram quando o Botafogo já estava jogando com 10 minutos da prorrogação. Só que o problema foi não buscar a vitória de maneira contundente nos 90 minutos. Sim. Se o Botafogo tivesse perdido de 1-0 num contra-ataque buscando a vitória nos 90 minutos, o Abel teve a estratégia, foi muito bem. Só que o Botafogo deu ao Palmeiras uma confiança que talvez nem o Abel soubesse que o time poderia ter Em naquele momento algum, o naquele jogo. Botafogo conseguiu dar umas espetadas, como deu contra o PSG, Isso. como deu contra o Atlético de Madrid. Eu não vi em momento algum o Botafogo conseguir encaixar um contra-ataque como encaixou em outros momentos em jogos, na teoria, mais difíceis, contra adversários superiores. Me surpreendeu um pouquinho, mas será que vem muito do Paiva, assim, ou só do Paiva, ou alguns jogadores abaixo também, talvez? Savarino, acho que foi muito mal no jogo também. Alguns jogadores abaixo. Vem do Paiva por conta da escalação. Talvez ele tenha pedido até outro tipo de jogo que não condizia Não com a aconteceu, escalação né? que ele colocou em campo. Então o Botafogo não conseguia contra-atacar e não conseguia sair jogando como conseguiu em alguns momentos contra o Paris Saint-Germain e contra o Atlético de Madrid. A escalação não deu certo, infelizmente. Ele poderia ter colocado o Cuiabano Pensei nisso. para fazer o 4-2-3-1, que já tinha dado certo, com o Savarino jogando na meia central. O Savarino não está bem, não jogou na posição dele, só que não é porque ele foi deslocado para uma posição na qual ele joga, por exemplo, na Sim. Venezuela, e já jogou em outras oportunidades na carreira, que ele também tem que errar tudo. Ele esteve abaixo. São erros técnicos, já não são erros táticos. Né? Exatamente. Esteve abaixo. O Marlon Freitas não pode marcar daquele jeito no gol. Outros jogadores estiveram abaixo. O Palmeiras tem muito mérito. Foi Sim. um plano de jogo muito bom. A torcida do Palmeiras pedia para o Estevão ser barrado para entrar o Alan, né, na ponta direita, e acabou que ele deslocou o Estevão para a esquerda e colocou o Alan, e aí é difícil marcar os dois. Não, e você não se prepara, né? Porque todo mundo tá acostumado a ver o Estevão pela direita. Isso. Então o lateral esquerdo tá acostumado a falar, beleza, o Alex Telles, eu vou enfrentar o Estevão. Você se prepara. E o Alan tem entrado muito bem no Palmeiras, né? Não é que ele jogou muito bem contra o Botafogo, não. Ele já tinha entrado muito bem nas partidas anteriores, e é o que a gente fala da capacidade do futebol brasileiro de se reinventar o tempo todo. O Palmeiras acabou de formar e vender um Estevão. Aí agora vem e surge um Alan. E aí entra muito bem, mais uma vez, o Estevão vai pro lado esquerdo, acho que pegou um pouquinho de surpresa Pegou. o Botafogo, né, de maneira geral, e foi muito bem, a gente falava sobre isso, Abel Ferreira tem o time na mão, Foi né? bem. Conhece muito bem o elenco, que é um time que talvez tenha feito pra mim, na minha visão, pelo menos o Palmeiras tenha feito talvez seu melhor jogo, Sim. até aqui na Copa do Mundo de Clubes, talvez ali muito próximo que fez contra o Porto, também a bola acabou não entrando, mas o goleiro do Porto trabalhou o tempo todo. Uma partidaça do Palmeiras e o Botafogo realmente abaixo, né? Bem aquém do que se imaginava. Mas a gente falou essa questão, você citou essa questão da postura do time, né? Acho que todo mundo concorda, o torcedor do Botafogo, principalmente todo mundo que veio falar comigo falou isso. Cara, como é que... Beleza, perdeu o Palmeiras, mas a forma como foi, e acho que isso pesou, obviamente, pesou muito na decisão do Textor. Explica, mas justifica, na sua visão? Olha, não creio que justifique. É porque eu falei, vem alguma coisa de outros jogos, principalmente Sim. fora de casa, e essa foi a gota d'água. Agora, indo até além, Garone, justificando ou não, o Textor tem a responsabilidade de contratar um técnico muito acima da média, que consiga não só ser melhor que o Paiva, talvez para muita gente não seja tão difícil, vamos ver, e fazer esse time andar em oitavas de Libertadores, porque está classificado, ele saiu, mas está classificado. Oitavas de Libertadores, oitavas de Copa do Brasil e a 6 pontos do líder do Campeonato Brasileiro. No último parágrafo da nota oficial da demissão, fala que o Botafogo foca na disputa do bicampeonato da Libertadores, bibrasileiro e também da inédita Copa do Brasil. Então tem que trazer um treinador condizente com essa ideia. Ainda mais que
O Botafogo se reforçou. O time do Botafogo é bom hoje, é muito bom. Dava para ter jogado muito mais bola contra o Palmeiras e tem que jogar muito mais bola para frente. E acho que o mais difícil é trazer um treinador para impacto imediato, né? Porque uma coisa, quando o Paiva chegou, tinha aquele discurso, né? A temporada começa em maio, era? Como é que Ia era? ter em abril e ele ia ter um mês para treinar, que nem Taça Rio o Botafogo tem. Exatamente. O próximo treinador não. O próximo treinador não tem esse tempo para treinar. Vai chegar agora pós-Copa do Mundo, com a moral talvez em baixa dos jogadores. Um elenco ali com muitas mudanças. Né? Vai ter a saída do Igor Jesus, né? Tá confirmada, né? Tá confirmado. A saída do Igor Jesus, você tem a chegada do Joaquim Correia, de outros jogadores, Montoro, Arthur Cabral. Então você tem que mexer nesse elenco e um treinador chegando. Tem palpite para quem vem? É difícil, ainda não, eu passei a madrugada na apuração, mas tá difícil. A torcida falando muito em Sérgio Conceição, ex-Milan, torcida querendo muito o Sérgio Conceição, ex-técnico do Milan. Vamos ver. Só que não pode demorar e talvez a moral nem esteja tão baixa. Assim, o grupo parece ter conseguido lidar com a frustração da derrota e agora tem que olhar para frente. E as boas notícias do Botafogo no Mundial, no último jogo, são justamente essas chegadas. O e muito bem, zagueiro construtor, fez um bom quebrando linha, fez um bom jogo. O Montoro, mais uma vez, muito bem, garoto é diferente. Ainda não creio que tenha condições de jogar 90 minutos. Por isso eu teria entrado até com o Cuiabano, dobrando a lateral. E o Joaquim Correia entrou bem demais. O Savarino vai ter que melhorar, abrir o olho, porque o Joaquim Correia joga ali, segundo atacante, meia. Muito bom jogador. Muito bom jogador. É um mini Almada. Não, esse é o Montoro. O Joaquim Correia. É o Montoro? Ah, não, o Montoro. Não, você falou, tá pensando no Montoro. O Joaquim Correia é o jogador que faltou hoje pra Inter de Milão eliminar o Fluminense. Falar com o Papa de novo, Papa. Mas, ô, Bandeira, Oi. Bandeira, você acha que questão de ter jogado da forma como enfrentado o Palmeiras, esquecendo que o Palmeiras é PSG, isso fez essa decisão do Textor de mandar em Paiva acontecer? Ou outros fatores, a pressão da torcida? Cara, porque eu juro por Deus, eu não consigo ver esse trabalho tão achando que ele estava começando a subir a ladeira. Óbvio que eu acho que a questão de ser o Palmeiras também fosse um adversário gringo, ninguém ia fazer isso. Como o Palmeiras, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo perdeu por 2 gols de diferença. Ou 4, velho. E eu fui muito, olha só, eu fiz uma live, quero até falar pra vocês que eu tô muito orgulhoso, muito feliz. Eu bati todos os recordes de influenciadores de clubes do país. Eu fiz uma live para 450 mil pessoas simultâneas. Hoje, beleza, no país. A live Flamengo eliminado da Copa do Mundo de Clubes. Todo mundo Flamengo eliminado, você não ser flamenguista. E aí foram pra me zoar, as pessoas foram pra me zoar. Mas eu falei ali, cara, eu falei com muita consciência. O Bayern, ele joga pra forçar o erro dos times. O Flamengo caiu naquilo ali, o Luiz Arroz não tem culpa, não pode ser crucificado. A gente vai falar sobre o Flamengo ainda. O assunto era Botafogo, só queria explicar isso. Eu acho que se o Flamengo tivesse perdido de 4 para um Palmeiras ou para um 4-2 que fosse, não é? Mesmo 2 gols diferentes, mas tomou 4 gols, eu acho que o Felipe caía também. Eu acho que mesmo sendo Copa do Mundo de Clubes, é um peso para maior, um outro né? brasileiro pesa, né, Bandeira? Pesa muito e é o que o Textor não gosta. O Botafogo jogar retrancado quando tem condições de igualdade ou podendo igualar. O Palmeiras poderia ser um pouquinho superior, o Botafogo um pouquinho superior. O Textor não gosta disso. Quando eu falo Textor, eu não falo só da figura dele também. Sim. Falo da gestão atual, porque a ideia com o time que o Botafogo tem é jogar para frente, claro, de forma organizada. E até uma dica para o próximo treinador é conseguir pensar num time ofensivo a partir do modelo defensivo que o Paiva deixou. Pelo menos isso ele deixou, porque o time não tomou gol do PSG. É a segunda defesa menos vazada do brasileiro, só atrás do Flamengo. Foi tomar o Atlético de Madrid já no fim, né? Isso, tomou gol do Atlético de Madrid já no fim, podendo perder por até 2 gols de diferença. Então, isso pesou muito. E o receio do Textor. O Textor tinha um receio do Paiva, que fez isso na Copa do Mundo, quando o Botafogo poderia mostrar essa ideia de jogo ofensiva para todo mundo ver, e dele repetir isso na frente. De repente, um jogo contra a LDU na altitude, nas oitavas de Libertadores. Se o Paiva fizesse isso de novo, o Textor ia ficar muito arrependido de não ter demitido no momento que ele podia ter um tempo aí para treinar. Então, isso fez parte, é o que eu falo. Pode ser um acerto e um erro, vai depender do próximo treinador que chegar. Chamar a Raíza rapidinho. Raíza, tá com a gente também? Fala, pessoal. Tudo bem? Fala, Raíza. Garone, Bandeira, Papa,
E aí, tudo certinho? Tranquilo. Tenho Funcionou? algumas coisas para falar também sobre essa questão aí do Renato Paiva. Comecei com uma pessoa ligada ao Renato, né, que revelou muita surpresa. Essa pessoa me disse que houve uma reunião que o Textor teve junto com o Renato, junto do grupo, né, depois ali do jogo, depois da eliminação, e não chegou a comentar, não falou absolutamente com o Renato nada, absolutamente nada sobre saída, sobre possibilidade de saída, nada. E aí, ontem, né, o que me passaram foi que o Textor acionou 2 diretores do Botafogo que estavam em Nova York para falar com o Renato Paiva, que não teria sido nem diretamente o John Textor que falou diretamente com o Renato Paiva. Foram esses 2 diretores do Botafogo que estavam em Nova York, foram acionados pelo Textor para falar com o Renato Paiva. O que me passaram é que o Renato até acreditava que ele estava sendo chamado para conversar sobre planejamento, sobre próximos passos e etc, enfim, mas acabou sendo comunicado da decisão da saída, tá? E também muitas pessoas falaram sobre. Eu ouvi muita gente falando sobre essa questão de interferência em escalação e etc. E a pessoa Renato me disse que isso nunca aconteceu. O que me passaram é que essa pessoa, né, é que o Renato, ele era ciente de que o John Textor não gostava de algumas escalações, mas que não houve diretamente interferência do John Textor em relação a escalações do Renato Paiva, viu, o Garone? Pode talvez estar ligado muito mais até à questão de estilo de jogo, né? A insatisfação com uma escalação, na teoria, mais defensiva, né? Não necessariamente com querer realmente mexer ali, né, na escalação do Botafogo diretamente, de querer esse jogador ou aquele, né? Isso. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia. Pessoal, essa é uma ótima notícia para o Fogão aí. Mas John Textor, né, pessoal, como ele é um empresário, né, e precisa rodar o seu dinheiro, o seu capital, assim como o Leão, que foi barrado, né, pessoal, financeiramente ali, foi rebaixado. E agora uma joia, né, o Thiago Almada, que estava de empréstimo ali para o Leão. E volta agora, né, pessoal, retorna ali de empréstimo ao Botafogo, mas será novamente negociado. Pessoal, Thiago Almada está de volta ao Botafogo, mas calma, né, pessoal, o jogador de 24 anos teve seu empréstimo encerrado com o Lyon, ali da França, e voltou a ser do Botafogo. Contudo, o futuro está indefinido ainda, mas a tendência é de que o argentino seja negociado para outro clube do futebol europeu na próxima janela de transferência. Contrato em junho de 2024, Thiago Almada viveu uma temporada mágica no Botafogo, onde conquistou ali o Brasileirão e a Libertadores em janeiro deste ano, que foi emprestado para o Lyon, mas também pertence à Eagle Football, a rede de multiclubes ali do empresário John Textor, dono da SAF ali do Botafogo. Na curta passagem pelo Lyon, Thiago Almada marcou 2 gols e 4 assistências em 20 jogos, sendo 11 ali como titular. E dentro de campo o time ficou ali em 6º lugar e contudo caiu ali para a 2ª divisão por causa de situação financeira. Em razão disso, o argentino teve o seu empréstimo encerrado. Já passando pela atual crise financeira, o Leão não podia fazer contratações quando fechou com Thiago Almada por empréstimo. Textor, no entanto, usou isso como uma forma de honrar a palavra, e a palavra com o argentino já teve ali a transferência para o clube francês que estava previsto em contrato. Pessoal, o Thiago Almada que volta, né? Ficará ali mais uma temporada no Botafogo. Creio eu que até a Libertadores, né? Mas só que vai ser negociado novamente na próxima janela de transferências que acontece ali no próximo fim de ano, né? Então é isso, pessoal, eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixe seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Pessoal, se ainda não é inscrito, já corre, já se inscreva, dá essa moral pra gente, se inscrever no canal. Acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece com o Fogão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!